A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu fico muito feliz de poder estar aqui juntamente com vocês mais uma vez trazendo mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na 12ª lição, né, dos jovens, essa lição do dia 22 de junho de 2025, e tem por título A Davi, a manifestação da graça. Irmãos, como todas as demais lições desse trimestre, estamos chegando no final, né? Falta só essa lição e mais uma. Essa é a penúltima. Todas as lições desse trimestre são maravilhosas. E o título do trimestre é Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Queridos, essa lição vem falando acerca da manifestação da graça. E eu quero que chamar a sua atenção para nós nos atermos aqui neste assunto, que é um assunto muito maravilhoso. E nós não queremos aqui perder tempo, quero desde já entrar já no assunto, né, dessa lição, porque tem muitas coisas maravilhosas. Se nós ficarmos aqui parados em um só tópico, nós vamos levar o tempo todo, porque tem bagagem nessa lição, viu? Tem coisas maravilhosas, tem coisas boas para nosso aprendizado. Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez, você jovem, você professor que está ligado nesta pré-aula. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E vamos à lição. E nessa lição, o que é que nós vamos aprender, professor, irmão Luiz? Nós vamos aprender essa lição, amado. Nessa lição, nós contemplaremos, né, a surpreendente manifestação da graça divina por meio da vida de Davi. Né? Ao estender misericórdia a Mefibosete, um homem esquecido e limitado fisicamente, o rei revela um traço nobre que contrasta com sua vida, sua atitude cruel para com Urias. Então aqui ele revela, né, assim, uma misericórdia, uma graça. Ele estende ali a Mefibosete a sua misericórdia, porém ele trata aqui com uma atitude cruel para com Urias, o seu servo, né? Esses dois episódios aqui, amados, ressalta que mesmo em meio um coração, mesmo em um coração humano sujeito a falhas, né, a graça de Deus pode se manifestar. Assim como Davi ele foi um instrumento, né, da bondade divina, nós somos também chamados a viver e repartir essa graça que transforma destinos e aponta para a obra redentora de Cristo. Vocês creem nisto? Então, a expressão suprema do favor imerecido de Deus, né? Conforme nós vamos ver aqui, amados, o textuário, que é o texto principal, diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse versículo está em Hebreus, né, capítulo 4, versículo 16, que é o nosso textuário aqui da nossa lição. Nós vamos discorrer um pouco aqui sobre esse versículo. Peço que você fique conectado, né, como já falei, até o final deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Irmãos, e este versículo aqui ele se resume em duas mais belas promessas da nova aliança. Né? Se você observar bem aqui, você vai ver que ele se resume nessas duas mais belas promessas da nova aliança. O acesso direto e confiante à presença de Deus. No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, levando sangue de sacrifício. Agora, por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, todos os crentes, e agora isso aqui é maravilhoso, todos os crentes em Cristo Jesus podem agora se aproximar do trono de Deus com ousadia, sem medo de rejeição. Glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Porque era só o sumo sacerdote na época, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, que eles podiam entrar uma vez por ano. E agora nós, como cristãos, que cremos na promessa do Senhor, que cremos em Cristo, nós podemos entrar todos os dias, todos os momentos, na presença do Senhor Deus, no trono da graça, com muita ousadia,
sem medo e sem rejeição. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Apocalipse, né, capítulo 1, né, vai dizer que Deus ele nos fez, versículo 3 por ali, tá vendo? Que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu povo. Agora nós somos, amados, nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Então nós podemos agora, nós temos ousadia de entrar no trono da graça, no trono de Deus e falar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão trono da graça, querido, ela revela que Deus reina com justiça, mas estende graça aos que dele se aproximam com fé. O trono não é mais de juízo para os salvos, mas de misericórdia e auxílio. A graça aqui, amada, a graça mencionada aqui, não é só o perdão, mas o socorro divino para tempos de fraqueza, tentação e necessidade moral ou espiritual. Amém? Aqui, a graça aqui agora se resume nisso aí, mencionado aqui como perdão, socorro divino para todas, né, para todos os tempos, em tempo de fraqueza, tentação, necessidade ou moral e espiritual. Irmãos, na perspectiva do autor de Hebreus, essa graça ela está disponível em tempo oportuno, isto é, no momento exato da luta, da tentação, da dor, da queda ou até mesmo do arrependimento, como diz, né, o G. Campbell, né, Morgan, G. Campbell Morgan, a graça na hora H. Ligando aí a verdade do texto áureo ao resumo da lição, que nós vamos ver aqui a pouco, afirmamos que quando Davi estendeu misericórdia a Mefibosete, lá no capítulo, deixa eu ver se me lembra aqui, capítulo 9 de 2 Samuel, ele se tornou um canal de graça divina. Quando ele caiu em pecado com Betseba e tramou a morte de Urias, lá em 2 Samuel capítulo 11, ele provou da graça restauradora ao confessar sinceramente o seu erro, né? Lá no capítulo 51 de Salmo, ele vai fazer uma oração pedindo ali o perdão de Deus, pedindo renovo, pedindo misericórdia e tal, e Deus assim o atende, amados, porque Deus ele é misericordioso e estende a sua graça a todos aqueles arrependidos que se voltam para o Senhor. Aqui nesta história de Davi, nós vemos que a graça não é uma licença para pecar, ouça isso no nome de Jesus. A história de Davi não é, né? A história de Davi aqui, nós vemos que essa graça, ela não é uma licença para pecar, enquanto muitas pessoas pensam dessa maneira, se Davi pecou, então eu tenho também a licença, né? Eu posso pecar também, o mesmo pecado de Davi e tal. Gente, muito cuidado com isso, porque esta história não é uma licença para que o homem possa pecar e depois se arrepender. Não, você pode estar cometendo, né, estará cometendo um grande erro se você pensar dessa maneira e achar que pode pecar porque Deus vai perdoar assim como perdoou Davi. Aí é tentar a Deus, aí é você fazer pecar premeditado, né? Isso aí é muito sério, tomamos muito cuidado com isso, né? Não é uma licença para pecar, mas é um refúgio seguro para quem erra e deseja recomeçar. Então a graça de Deus, ela não é uma licença para pecar, mas é um refúgio seguro para quem deseja recomeçar. Nós precisamos saber disso, né? Precisamos saber que o trono da graça está aberto para quem pecou, para quem sofre, para quem deseja mudar. Então, amados, Deus oferece misericórdia para o passado e graça para o presente. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos aqui a verdade prática, que é todo o resumo da lição. Diz assim: na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Queridos, a presente atividade pedagógica deve ser apresentada durante as exposições da verdade prática e retomada na conclusão da aula. O seu título é Entre a Graça e a Queda. Você pode fazer aí uma pedagogia aí com seus alunos
professor que está ouvindo nesse momento, você pode fazer aí uma dinâmica com os seus alunos, né, e dar essa atividade para eles fazer, e pode dar esse título, Entre a Graça e a Queda. Qual é o objetivo disto aqui, que você pode estar utilizando aí para com os seus alunos? O objetivo é promover a reflexão comparativa entre ações humanas e a manifestação da graça divina. Aí tem essa dinâmica aqui, você vai dividir as turmas, né? Dividir a turma em dois grupos. O grupo 1, por exemplo, ficará responsável por analisar a atitude de Davi com Mefibosete. E o grupo 2 analisará a atitude de Davi para com Urias. Foram dois casos aqui totalmente diferentes. Um, Davi usou de misericórdia, e o outro, Davi foi duro, Davi errou, né? Mas ele se arrependeu depois, né? Cada grupo deve responder o que motivou Davi em cada situação. É isso que eles vão responder. Um vai responder por que Davi teve compaixão de Mefibosete, e o outro vai responder por que Davi não teve compaixão de Urias. Então cada grupo deve responder o que motivou Davi nessa situação. Qual foi o impacto da sua escolha? Onde vemos a graça de Deus agindo mesmo diante da bondade ou da maldade? E no tópico 3, após a exposição da aula, na conclusão, conduza a um debate com a pergunta: o que aprendemos sobre o caráter humano e sobre o caráter de Deus? Aí tem aí a orientação pedagógica, né? A proposta favorece aí o desenvolvimento de pensamento crítico, a aplicação devocional e o entendimento aí da graça como resposta de Deus à realidade humana marcada por contraste. Amém, amados? Então, isso com certeza vai ser uma aula assim muito bem aproveitada, né? Bem aproveitada aí. Você vai estar trazendo aí para essa dinâmica aí, vai movimentar a classe, né? Isso é muito bom. Para testar também até o aprendizado dos seus alunos. A leitura bíblica em classe está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Nós não vamos ler aqui, mas vai falar justamente da história, né, de Davi com Betseba ali e tal. E disse Davi, ainda alguém, aliás, quando ele chega e pergunta para aquele rapaz lá, né, o servo de Mefibosete, e se ainda haveria alguém, né, o Ziba, né, se ainda haveria alguém da casa de Saul em que ele pudesse abençoar, em que ele pudesse usar de misericórdia. Foi um pacto, né, no decorrer da lição aqui nós vamos ver um pacto que ele fez com Jonatas, né, que não seria só com Jonatas, mas com a sua descendência. Então, Davi estava aqui agora enredendado com o que ele falou, né, com as suas palavras, ele teria que cumprir aquele juramento que ele fez ali com Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1. Tópico 1 nos fala a bondade para com Mefibosete. Glória a Deus. Mas vamos ler aqui a introdução rapidinho. O reino já estava consolidado, Davi era reverenciado por todos como rei, e uma sucessão de vitórias e avanços nas mais diversas áreas em Israel faziam parte do cotidiano. Nesse contexto, dois eventos chamam a nossa atenção: a expressão de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, e a veracidade da maldade para com Urias, marido de Betseba. No primeiro caso, nós vemos a expressão da graça, no segundo, a frieza do mal. Isto aqui é muito sério, né? Então, nós vemos que foi uma grande falha, um grande erro de Davi, né, em agir de uma forma cruel, frieza, ali com Urias. Mas a graça de Deus se estendeu sobre a vida de Davi através do perdão que ele pede a Deus. Primeiro tópico, amado, a bondade para com Mefibosete. A pergunta dele: há ainda alguém? Glória a Deus. Há ainda alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o texto bíblico ele nos diz assim, ó, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 4, nos diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas?
Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: Existe mais alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: Ainda existe um, né? Um filho de Jonatas, aleijado. Olha, ele fez questão logo de já falar: É aleijado, ambos dos pés. Então o rei perguntou: E onde está ele? Ziba respondeu: Ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Segundo Samuel 9, versículo 1 ao 4. Por que Ziba, aqui nesse contexto aqui, Ziba, ele faz questão de falar: Existe um, mas ele é aleijado de ambos os pés, né? Está lá na terra de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Quer dizer, ele faz questão de falar. Por que ele fala que ele era aleijado de ambos os pés? Porque, amado, quando Davi foi numa certa cidade para lutar, chegaram lá e eles fizeram uma afronta muito grande com Davi. E Davi falaram assim, querendo desencorajar Davi, mas pai, vocês vêm lutar aqui contra nós, você sabe que se os mancos, os aleijados dessa cidade aqui, desse lugar, se eles quiserem, ele mesmo põe você para correr, você não entra nem aqui, eles vêm. Aí Davi criou ódio, né? Criou bronca ali dos mancos desaleijados. Davi prometeu que não entraria um na sua casa, um manco nem aleijado. Aí Ziba, sabendo disso, ele já vai logo e já fala logo a deficiência do rapaz, porque vai, ele é aleijado. Então Davi tinha prometido que não entraria um aleijado, nem um manco, nem um cego na sua casa. Então ele pensou que Davi iria deixar para lá, né? Já que ele era aleijado, né? Mas pelo contrário, Davi honrou com a palavra que fez ali aquele juramento com Jonatas, o seu amigo fiel. Irmãos, a aliança entre Davi e Jonatas foi feita numa altura em que Saul já tinha determinado matar Davi, porque sabia que Davi seria ali o futuro rei de Israel, né? Jonatas ajudou a fugir, né, do seu pai, mas antes fizeram uma aliança, como vemos aqui em 1 Samuel capítulo 20, né, versículo 15 e o 42, que nos diz assim: Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Os inimigos de Davi. Aqui foi Jonatas falando para Davi. Então, Jonatas disse a Davi: Vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência, olha só, entre a minha descendência e a sua descendência. Ok? Então, o juramento não foi só ali, só ambos ali, não. Foi entre. Desculpem. Entre a descendência um do outro. A pergunta de Davi: Há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Né? Segundo Samuel capítulo 9, versículo 1. Aqui, essa pergunta, amada, ela revela não apenas a memória de uma promessa, mas a atenção de agir com éride, né? Éride, palavra hebraica com forte conotação de bondade fiel, misericórdia, leal ou graça pactual. Esse termo, querido, não indica mera gentileza, mas uma atitude alicerçada em fidelidade a um compromisso. Davi não estava sendo politicamente estratégico, não, mas espiritualmente íntegro. Íntegro a sua palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Estava honrando com a sua palavra. A atitude de Davi, ela nos ensina sobre a nobreza, né? Sobre a nobreza da fidelidade em tempos de exaltação e prosperidade. Em um mundo onde o sucesso costuma apagar compromissos, né? Compromissos passados, Davi nos mostra que integridade é cumprir promessas mesmo quando não há obrigatoriedade política ou utilitarista, né? E isso aqui nos desafia a honrar alianças, mesmo quando quem deveria recebê-las já está fragilizado ou ausente. Então, isso aqui é honrar
a pessoa, mesmo quando a pessoa está. Davi poderia, né, pensar assim: Jonatas já é morto, Mefibosete está fragilizado, está ausente, então não tem nenhum compromisso com ele. Não, ele honrou com a sua palavra e cumpriu com aquele juramento que ele fez com Jonatas no passado. Irmãos, agir com graça para além do mérito ou da utilidade das pessoas, queridos, né? Isso aqui é muito importante. Procurar os esquecidos, feridos e escondidos de Lodebar que esperam por um gesto redentor. Isso aqui sim que é agir com graça, além do mérito. É quando você procura alguém que já está esquecido, alguém que está ferido, alguém que está sem perspectiva de vida nenhuma, escondido, esquecido, né? Esperando lá por um gesto redentor. Ouça isto no nome de Jesus. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele procurou por nós. Quando nós não tínhamos mais perspectiva de vida, quando nós não tínhamos mais nenhuma, né, razão de viver, o Senhor foi lá e nos encontrou. E por isso nós estamos aqui, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E damos glória ao Senhor por tudo isto. Louvado seja Deus. Vamos ao segundo subtópico. Glória a Deus. O encontro entre o rei, o homem exilado e aleijado, foi memorável. O que seguiu, né, destoava de todas as expectativas, mas Davi era diferente, ele tinha sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Olha o que diz o texto, coisa maravilhosa, coisa linda, vai nos dizer aqui, né? O texto diz assim, olha: e onde está ele? A pergunta de Davi. Aí Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 4 e 7. Ao 7. Aqui nós temos, amados, os atos de bondade. Primeiro ato de bondade foi receber Mefibosete em sua casa como filho, né? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 7. Na cultura antiga, né? Na cultura antiga ali, Oriente Próximo, especialmente na época de Davi, convidar alguém para sentar à mesa era uma demonstração máxima de hospitalidade. Hospitalidade, honra e acolhimento. A mesa real, queridos, não era somente o lugar onde refeições eram compartilhadas, não, mas era também símbolo de comunhão e proteção. Então, o Mefibosete, sendo descendente de Saul, poderia ser visto como uma grande ameaça ao trono de Davi, não é verdade? O que tornaria aí comum sua eliminação conforme práticas políticas da época. Contudo, Davi, ele quebra esse padrão cultural e age movido pela aliança que tinha com Jonatas, demonstrando ali não só lealdade, mas misericórdia divina. Davi poderia pensar muito bem para ele, é o único herdeiro que ficou da casa de Saul, então ele é o herdeiro, né, legítimo do trono. Então, eu não vou trazer esse camarada para mim oferecer risco de eu perder o trono. Não. Davi poderia pensar muito bem, eu vou acabar com ele, vou eliminar, é o único mesmo. Então, eu vou acabar. Não, Davi honrou, querido. Davi levou, mesmo correndo risco, sabendo que ele era o único herdeiro legítimo que poderia tomar, né, tomar posse ali do trono de Saul, né, seu avô. Mesmo assim, queridos, ele levou Mefibosete para a sua casa e comeu pão sobre a sua mesa até o dia da sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, né, que poderia fazer aqui, o ato de bondade, segundo ato de bondade aqui de Davi, foi devolver as terras pertencentes a Saul. Ele devolveu a Mefibosete, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 9 e o versículo 10. No contexto do Antigo Testamento, queridos, terras representavam
herança familiar, identidade tribal e segurança econômica, geralmente após mudanças dinásticas, né, as propriedades pertencentes ao antigo rei e seus descendentes eram confiscadas pelo novo governo ao devolver as terras que pertenciam a Saul para Mefibosete. Davi realiza aí um ato completamente oposto à prática comum da época. Então, as terras eram confiscadas e não devolvidas. Aí Davi foi lá e ele quebrou esse protocolo. Ele foi lá e devolveu as terras para Mefibosete. Olha só que ato de bondade que Davi teve para com esse moço, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico nos diz assim: alcançado pela graça. Glória a Deus. Irmãos, nós temos em Davi um tipo de Cristo, certo? Vocês concordam com isso? Temos aqui em Davi um tipo de Cristo que, em sua bondade para com Mefibosete, nos desperta para o amor e a misericórdia de Deus em nosso favor. Né? Pecadores, indignos de sua graça. Como diz Paulo, né? Romanos capítulo 3, versículo 24. Tipologia, querido, é um recurso hermenêutico utilizado aqui, especialmente na interpretação bíblica, segundo o qual pessoas, evento ou mesmo instituição do Antigo Testamento prefiguram ou apontam para realidades maiores, né, e mais plenas do Novo Testamento, geralmente relacionadas a pessoas e à obra de Cristo. A palavra tipo, do grego typos, significa modelo, sombra, figura ou prefiguração, né, conforme nós podemos ver aí em Romanos capítulo 5, versículo 14, Colossenses capítulo 2, versículo 17, Hebreus capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Então, Davi é sim um tipo legítimo de Cristo, em várias passagens, principalmente quando representa o rei escolhido por Deus, né? Segundo Samuel 7, 12 a 16 e Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, o pastor que cuida do rebanho, também ele é tipo de Cristo, o pastor que cuida do rebanho de Israel, Salmo 78, versículo 70 ao 72, João capítulo 10 também vai falar ali sobre o bom pastor, né? Então, ele representa também o ungido, o Messias, perseguido, mas exaltado. Foi isso que Cristo foi, perseguido, mas ele foi exaltado. Davi foi perseguido por todos, né? Até chegar no trono. Davi só teve perseguição na sua vida, né? Por parte dos inimigos, por parte de Saul, por parte de várias pessoas, mas foi exaltado, né? Salmo 2, você vai ver isso. Atos 13, versículo 22 e o versículo 23. No entanto, a tipologia de Davi não é absoluta. Ouça isso em nome de Jesus. Essa tipologia não é absoluta. Ele também pecou. Jesus não pecou. Davi aqui já pecou. Tá? Então, por isso que eu falo que a tipologia de Davi não é absoluta. Em algumas partes tipificava Cristo, mas quando parte para o lado do pecado, já não tipifica Cristo, certo? Ele pecou, ele também pecou gravemente, e nesses momentos ele não é um tipo de Cristo, mas uma figura contrastante, um alerta humano. Ouça isso em nome de Jesus. Esse gesto de Davi aqui em favor de Mefibosete é o resgatar, restaurar e dar-lhe um lugar à mesa real, pode sim ser interpretado tipologicamente como uma figura da graça de Cristo para com os pecadores. Veja como se dá esses paralelos. Mefibosete representa o pecador, veja só que paralelo aqui, bem assim, maravilhoso, que nós podemos tirar essa lição para nós. Mefibosete, ele representa o pecador incapaz, esquecido e indigno, que éramos nós, certo? Davi, movido por aliança com Jonatas, busca, acolhe e honra Mefibosete. Assim como Cristo nos busca por causa da aliança da graça. Então, Cristo tem uma aliança, né? Uma aliança da graça, e assim ele também nos busca, né? Nós que estávamos, né, no pecado, incapaz, esquecido, indigno, igualmente estava Mefibosete. Mas o Senhor tem uma aliança da graça e por isso ele nos busca. Ouça esse nome, Jesus. A mesa do rei, amado, simboliza comunhão e restauração.
Assim como nós somos convidados à mesa do Cordeiro, conforme está lá, deixa eu ver aqui no livro de Apocalipse, né, capítulo 19, versículo 9, nós somos convidados à grande ceia, né, está ali a rodear a mesa do Senhor, assim também Mefibosete foi convidado pelo rei. Então é um tipo de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aqui ao segundo tópico. A maldade para com Urias. A maldade para com Urias. Uma janela aberta e um terraço. Olha que coisa maravilhosa. Vejam só, fica atento nisto aqui que nós vamos aprender uma lição maravilhosa. Nós não podemos estar, né, a mercê, né, de uma janela aberta, né, num terraço desocupado, assim como Davi estava. Uma janela aberta na casa de Urias fez com que Davi no terraço observasse pela janela e visse aquela mulher ali a se banhar. Uma janela aberta e um terraço. Era apenas uma janela aberta, amados. Betseba poderia tê-la fechado aquela janela. E um simples terraço, o rei poderia evitá-lo também de estar naquele terraço. Parecia inofensivo, né? Mas levou-os a um triste destino. Então nós devemos sempre vigiar e orar e nos refugiar no Senhor. Nós somos fracos, mas Ele é a nossa força, como diz em Mateus capítulo 26, versículo 41. Irmãos, deixa-me fazer aqui uma narrativa aqui. A narrativa do adultério de Davi com Betseba, queridos, de 2 Samuel capítulo 11, começa com dois elementos triviais, né? Uma janela aberta e um rei em seu terraço. Nada disso, né, à primeira vista parecia pecaminoso? Não. No entanto, o pecado raramente inicia, ouça isso em nome de Jesus, o pecado raramente inicia quando algo escandaloso, certo? Com algo escandaloso. Ele raramente inicia com algo escandaloso, o pecado, viu? Muitas vezes ele vem de mansinho, vem aos pouquinhos, uma tentação aqui, um elogio ali, e assim vai entrando o pecado na vida do ser humano. Então, nem sempre ele se inicia com algo escandaloso. Ele se infiltra nas distrações rotineiras, nas escolhas, sabe, aquelas escolhas desatentas, na ausência de vigilância, ouça isso no nome de Jesus. E essa lição aqui, amada, é especialmente relevante para uma classe de jovens. Né? Eu quero falar aqui, com todo respeito a você, meus jovens que estão nos ouvindo, né? João, ele fala, filhinho, essas coisas eu vos escrevo, porque sois fortes e vencestes o maligno. Por isso, amados, jovens, tomamos muito cuidado. Essa lição é relevante aqui para você, não digo só para você, mas relevante aqui mais para os jovens, que vive imersa, né, em janelas abertas e terraços acessíveis, tais como as redes sociais. É uma janela aberta, é um terraço, né, redes sociais, aplicativos, relacionamentos virtuais, ambientes permissivos, séries, vídeos, músicas, por aí se vai, né? Influências. Muitas vezes, amado, o que parece apenas uma curtida, um story, uma mensagem inocente, é um começo de uma queda. Ouça isso no nome de Jesus. O pecado raramente ele grita, né? Raramente o pecado grita. Ele sussurra baixinho no ouvido, no pensamento, certo? Nem sempre o pecado ele vem com escândalo, com algo, né, escandaloso, gritando, não. Ele vem sorrateiramente, né, sussurrando, né, baixinho, e daqui a pouco um escorregãozinho aqui, um escorregãozinho ali, daqui a pouco abre espaço aí para um grande desastre na vida do ser humano. Tomamos muito cuidado quanto a isso. Por isso, amados, os jovens precisam aprender, não só os jovens, estão falando para nós também,
Mas os jovens, especialmente aqui, a classe para os jovens, precisam aprender a vigiar nas pequenas concessões. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Nem toda oportunidade é bênção. Ouça isso no nome de Jesus. Nem todas as oportunidades são bênção. Nem toda curiosidade é ofensiva. Ouça isso no nome de Jesus. Nem toda oportunidade é bênção e nem toda curiosidade é inofensiva. Ouça isso no nome de Jesus. Não é? Parece inofensivo, mas é ofensiva, amados. Tópico 2. Dois atos de iniquidades. Dois atos de iniquidades. Queridos, a Bíblia nos ensina que as virtudes como, por exemplo, a bondade, justiça e benignidade mencionada em Gálatas capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 22, 23, elas não surgem espontaneamente, elas são fruto de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, de uma mente disciplinada e de uma obediência perseverante. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, ele declara que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Então, quando nós escolhemos ignorar esses caminhos e seguir nossos próprios desejos, quando nós escolhemos ignorar os caminhos do Senhor, amado, e seguir nossos próprios desejos, então nós abrimos portas perigosas para decisões impensadas e destrutivas. Ouça isso no nome de Jesus. E eu quero falar aqui uma coisa para você, que a trajetória de Davi, ela nos mostra que até os mais piedosos podem cometer piores pecados quando deixam de buscar a direção de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Os mais piedosos podem cometer os piores pecados quando eles deixam de buscar a direção de Deus. Mas peraí, não é piedoso? Sim. Mas por que fez isto? Porque ele deixou de buscar a direção do Senhor para seguir o caminho do Senhor. Então, ele que outrora agiu com temor, justiça e misericórdia, agora ele cede ao egoísmo, ao prazer imediato e à autopreservação. Então, a espiritualidade que o sustentava deu lugar a impulsos carnais que arruinaram sua integridade diante de Deus e dos homens. Por isso que devemos vigiar muitos, porque mesmo que sejamos piedosos, se nós não vigiar, buscar os nossos prazeres, nossos próprios caminhos, nós vamos quebrar a cara. Ouça isso no nome de Jesus. E a queda de Davi, amados, aqui, essa queda de Davi, ela nos ensina que não basta ter sido cheio do Espírito no passado. Não, não. Essa queda nos ensina aqui que não basta nós termos sido cheios do Espírito no passado. É preciso manter-se cheio dele no presente também. Quando a carne fala mais alto do que o Espírito, amado, decisões são tomadas com base na vontade própria, não na vontade de Deus. Isto aqui nós devemos tomar muito cuidado quanto a isto. Certo? No passado eu era cheio do Espírito, hoje eu estou vivendo, o que eu fui cheio no passado, estou vivendo. Não, gente, nós devemos ser cheio hoje também. Tá? Eu tô de pé porque eu tive reserva no passado. Não, se você não continuar buscando, sendo cheio do Espírito hoje e no presente, gente, a queda é fatal. Terceiro subtópico do tópico 2, maldade e bondade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Amados, deixa eu falar aqui uma coisa para você. A trajetória de Davi, ela revela uma verdade universal, ok? Por mais íntimo que alguém esteja de Deus, permanece homem e, portanto, vulnerável, sujeito a falhas, né? As Escrituras não romantizam seus heróis, não. As Escrituras jamais romantizam os seus heróis. Ao contrário, apresenta-os em sua humanidade com virtudes e fraquezas também, né? Virtudes, fraquezas, conquistas e quedas. Em Davi aqui nós encontramos tanto o esplendor da bondade movida pela graça, né? Conforme nós já citamos aqui, segundo Samuel capítulo 9, quanto
A sordidez da maldade movida pela cobiça e pela omissão, né? Capítulo 11 de 2 Samuel, a história de Urias. Davi, queridos, ao acolher Mefibosete à sua mesa, torna-se um tipo de Cristo, né? Ele restaura um homem quebrado, marginalizado, inimigo, potencial do trono, né? Mefibosete era o potencial do trono. Se Davi tivesse pensado, né? Talvez se ele tivesse, não, esse cabra aqui vai me oferecer muito risco aqui. Ele é o potencial do trono, ele é neto do rei, é o único que sobrou, ele pode sim, né? É um potencial aí. Não. Davi o faz sentar como um filho. Nesse gesto aqui, amado, nós vemos o reflexo da graça redentora de Deus que levanta os abatidos, chama os esquecidos e os coloca em um lugar de honra, né? Salmo 113, versículo 7 e versículo 8 vai falar isso, né? Mas esse mesmo Davi, em outro momento, é o arquiteto do adultério e do assassino, né? Cedendo aí à tentação e agindo com crueldade e frieza. Um só homem, dois gestos opostos. Um só homem, dois gestos opostos. Um coração que conhecia Deus, mas que não estava imune ao pecado. Tem pessoas que acham que, por ser crente, por estar na igreja todos os dias, eles estão imunes ao pecado, né? Julga os outros, acha que, né, está buscando, tá imune ao pecado. Não, todos nós, a Bíblia nos fala que nós temos, o apóstolo Paulo falando, nós temos que tomar muito cuidado quanto a repreender alguém, tendo cuidado de nós mesmos, não cair na mesma condenação. Nós temos que falar brandamente para que, irmãos, tem muitas referências bíblicas que nos mostra que nós não somos imunes ao pecado. Fala de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então nós não estamos imunes ao pecado, queridos. Ouça isso no nome de Jesus. E esse contraste aqui demonstra que nem mesmo os mais espirituais entre os homens estão isentos de queda. A Bíblia ensina que não há justo nenhum sequer. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 vai falar isto. E que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz o versículo 23 de Romanos 3. Então, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. O pecado, amado, é uma realidade que ainda habita em nós, mesmo após a regeneração. E Paulo expressa esse conflito em Romanos 7, versículo 22 e o 23, fala, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha o que ele fala lá em Romanos 7, versículo 22 e 23. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. A luta entre a carne e o espírito, amado, ela é contínua. Como diz Gálatas capítulo 5, é o mesmo Paulo falando ali aos Gálatas capítulo 5, versículo 17. O que diferencia então o homem segundo o coração de Deus não é a ausência de pecado, ok? O que diferencia, vou repetir isso aqui que é muito, né, magnificando assim para a nossa vida. O que diferencia o homem segundo o coração de Deus não é a ausência de pecado, mas a prontidão ao arrependimento. A prontidão ao arrependimento. Davi ele pecou gravemente, é claro, mas não permaneceu endurecido. O Salmo 51, por exemplo, é sua confissão, né, pungente, sua confissão pungente marcada aí por quebrantamento e sede de restauração. Ele clama, cria em mim, olha que maravilha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10 vai falar isto. Esse espírito contrito é a marca dos que verdadeiramente pertencem ao Senhor. Então nós temos que pedir a Deus esse espírito contrito, esse espírito que verdadeiramente se arrependa do mal que cometeu, que reconheça que ele errou, que ele é pecador, que ele é carente das misericórdias de Deus. Amados, essa história de Davi, querido, nos ensina que nós não podemos confiar em nosso histórico espiritual. Não devemos confiar no nosso histórico espiritual. Ah, eu orava tanto. Ah, eu cantava tanto. Ah, eu evangelizava tanto. Ah, eu ia tanto em circulação. Não. Isso aqui, não podemos confiar em nosso histórico espiritual nem em experiências passadas, como se fossem escudo contra o pecado presente. Não.
Essas coisas não é escudo contra o pecado presente. A maior vitória de ontem não nos isenta da queda hoje. Ouça isso no nome de Jesus. A maior vitória de ontem, a maior vitória do passado, não nos isenta da queda hoje. Se não estivermos diariamente após, né, aos pés do Senhor. A Bíblia ela é bem clara em nos dizer que se um justo praticou justiça toda a sua vida, mas no final ele cometeu um deslize, um delito, ele é julgado por aquilo que ele fez no final. Porém, se ele cometeu injustiça toda a sua vida, mas no final ele praticou ato de justiça, ele é salvo pela sua justiça, né, por último. Ouça isso no nome de Jesus. Então, a vitória do passado não nos isenta de queda hoje. Ouça isso no nome de Jesus. Ela não é um escudo para nós não cairmos hoje. Não, de maneira nenhuma. Devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Se alguém estiver pensando assim, está pensando totalmente errado. Tópico 3. Alcançados pela graça. Alcançado pela graça. Queridos, já estamos já caminhando para 1 hora, né? 45 minutos já. E queremos terminar com urgência aqui esse tópico 3, alcançado pela graça. Maravilhosa graça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Me faz lembrar do William McDonald, né? Ele lança luz sobre este subponto aqui, que nós estamos comentando aqui com você, quando ele escreve: Mefibosete é um retrato da alma não convertida que vive numa terra estéril. Lindo, né? Mefibosete é um retrato da alma não convertida que vive numa terra estéril. Isso aqui são palavras do William McDonald, né? Uma terra estéril, que é lá em Lodibar, significa sem pasto, vendida à escravidão do pecado. Maqui, aqui significa vendida, né? A palavra maqui significa vendida, versículo 4, né? Do capítulo 9. Pátria da casa decaída de Saul, não podia ir até o rei para suplicar por misericórdia. Era aleijado de ambos os pés, né? Soberano, bondoso, porém tomou a iniciativa de abençoá-lo. Ao encontrá-lo, concedeu-lhe muitas riquezas e um lugar de comunhão à sua mesa. Então, os paralelos com a salvação são claros. Assim como Mefibosete, assim como foi na vida de Mefibosete, né? Um esquecido, sem paz, sem comunhão, assim nós também, amados. Não temos forças, não somos capazes de nos aproximar de Deus e não temos esperança, pois fazemos parte de uma raça decaída pela graça. Porém, nos tornamos objeto do favor divino. Nós fomos exaltados a um lugar na família de Deus e feitos co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é tremendo. Quando nós lemos isso daqui, quando nós vemos isso aqui, pensamos nesta palavra aqui, nós temos que nos alegrar, porque nós estávamos caídos, né, numa raça decaída, né, decaída ali da graça, mas o Senhor foi ao nosso encontro e nos buscou e nos fez co-herdeiro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico, a mesa com Jesus. A mesa com Jesus. Isso aqui é tremendo. Irmãos, assim como Davi convidou Mefibosete à mesa do rei, Jesus também nos convida a participar da sua mesa e usufruir da sua presença. Glória a Deus. É comum, né? É comum que Satanás utilize diversas estratégias para tentar nos afastar de Deus. Ele lança a mão do pecado, das distrações deste mundo e das tentações cotidianas para nos fazer esquecer que realmente somos filhos amados pelo Pai Celestial. É isto que Satanás faz. Ele lança a mão do pecado, das distrações, né? Ele dá muitas coisas, mostrando muitas coisas, as tentações cotidianas, querendo fazer nós esquecer que realmente nós somos filhos de Deus, filhos amados ainda. Ouça isso no nome de Jesus. No entanto, é fundamental lembrar que a palavra nos assegura que não somos estrangeiros ou desconhecidos, mas filhos legítimos de Deus, como diz João, capítulo 1, versículo 12.
Em Mateus capítulo 15, versículo 22 a 28, nós encontramos uma mulher estrangeira que humildemente ela suplicou a Jesus apenas uma migalha da mesa dos filhos. Mas essa migalha foi suficiente para trazer cura e libertação para a sua filha. Agora, se apenas uma migalha pôde trazer tamanha bênção, quanto mais é reservado aos que são chamados filhos e têm o privilégio de se sentar à mesa. Imagina, se apenas uma migalha resolveu o problema daquela mulher, da sua filha, quanto mais a nós que foi reservado, nós que somos chamados filhos de Deus, né, a sentar à mesa com o Senhor, conforme nós citamos aqui em Apocalipse, né? A Bíblia afirma, amados, que recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos clamar Abba Pai. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 e 16. Isso aqui significa que temos pleno acesso à comunhão íntima com Deus e a todas as riquezas espirituais que Ele preparou para nós. Então, não somos convidados para apenas recolher migalhas, não, mas para nos sentar à mesa do Rei, desfrutando de sua presença constante, amor profundo e graça abundante, né? Conforme Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Queridos, chegamos ao final. Vamos ler aqui rapidinho a conclusão, que nos fala assim: assim como Davi foi usado por Deus para derramar a graça sobre a vida de Mefibosete, também podemos ser usados pelo Senhor em uma vida abençoadora por onde caminhamos. A graça comum de Deus está acessível a todos e nós somos chamados ao compartilhamento dessa bênção no que se refere às necessidades do cotidiano, ao anúncio das boas novas, à influência cristã e à longanimidade do Senhor. Dessa forma, podemos despertar nas pessoas o desejo profundo em serem também alcançados pela graça salvadora de Cristo. Glória a Deus. Quero trazer aqui algumas aplicações finais. Antes de tudo, nós devemos reconhecer a nossa condição e aceitar a graça. A semelhança de Mefibosete, somos incapazes também de alcançar Deus por nossos próprios méritos. Contudo, é o Senhor quem nos busca, nos restaura e nos faz assentar à sua mesa, conforme Paulo fala em Efésios 2, versículo 4 e 6. Além disso, amado, vigie sua caminhada diariamente. A queda de Davi ela revela que o relaxamento espiritual, mesmo após experiências profundas com Deus, pode nos expor a pecados sérios e destrutivos, como Paulo fala em 1 Coríntios 10 e 12. E por fim, seja um instrumento da graça no mundo. Assim como Davi estendeu misericórdia a Mefibosete, nós devemos também refletir a graça de Deus, tratando os outros com compaixão, sobretudo os esquecidos, quebrados e invisíveis aos olhos humanos. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Que Deus assim abençoe, amado em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Se não houver o arrebatamento da igreja, estaremos aqui na próxima semana trazendo mais uma linda aula, que é a última aula desse trimestre, que tem por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Esta aula, como todas as demais, encerramento vai ser semana que vem desse trimestre e tá bombástica. Não perca por nada e que Deus abençoe. Um forte abraço no coração de cada um de vocês em o nome de Jesus. Que Deus os conforte, ilumine e abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém.